Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, mais dois fundos imobiliários analisando aqui no canal. Dois fundos imobiliários hedge fund. Um é novo no canal aqui, tá? A primeira análise nós estamos fazendo dele. Nós vamos comparar então com outro já um pouco mais conhecido. Uma comparação direta e reveladora aqui, pessoal. Vale muito a pena para nós conhecermos mais o fundo imobiliário aqui que está entregando muitos resultados aqui para os seus cotistas, tá? Vamos lá então. Ok, pessoal, antes do relatório, vamos analisar então aqui os dados atuais aqui do WHGR11. Como eu falei, esse fundo estamos trazendo pela primeira vez aqui no canal, um fundo bem interessante também, pessoal, vale a pena, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer esse fundo, vamos olhar um pouquinho lá o relatório gerencial dele, bem rápido, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Vamos depois fazer uma comparação do investimento nos dois fundos, esse aqui e o outro que nós vamos analisar depois. Vamos fazer uma comparação de investimento de R$10 mil, vamos ver quem está pagando mais e vamos fazer aqui uma análise de alguns indicadores para ver qual é o melhor dos dois, se é esse aqui ou o outro que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá então. O WHGR11, pessoal, ele fechou cotado no dia 4 de julho a R$ 8,79, um dividend yield anualizado aqui de 13,64%, um PVP de 0,91, olha só, está com 9% de desconto esse fundo imobiliário aqui, pessoal. Liquidez média diária de 353 mil, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,9%. Temos aqui o gráfico da cotação padrão, então, né? Ele vem se movimentando aqui, deixa eu botar de 5 anos aqui. Ele vem se movimentando aqui de R$10, chegou a cair em 2023 aqui por volta de 8,30, 8,40, retornou forte novamente em 2024 aqui entre 9,80, mais ou menos. Depois caiu, né? Também em setembro, outubro do ano passado, caiu forte também, chegou a estar cotado aqui nas suas mínimas aqui, em torno de 7,70, né? E agora está voltando de novo, né? Nós estamos nesses patamares aqui já em torno de 8,80, né? Então, bem interessante aqui. Isso aqui é o gráfico da cotação padrão, né? Cotação ajustada, em que considera o reinvestimento de dividendos, a gente vê que realmente, né, ele vem, quando você reinveste os dividendos, né, no próprio fundo, realmente ele cresce bem aqui também, né? Bem interessante. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho quem é esse fundo, então. Ele é um fundo misto, né? Então ele é considerado um hedge fund, tá? Que ele investe em vários tipos de ativos do setor imobiliário. Taxa de administração de 1%, 3.715 cotistas, valor patrimonial de R$297 milhões. Pagou no último pagamento, né, o último rendimento de 10 centavos. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso me incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim. Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Comparação aqui com alguns índices aqui. Então, hoje ele está ganhando do IFIX, mas perde ainda para o CDI nos últimos 5 anos, tá? Dessa forma aqui. O yield mensal dele em torno de 1,14%, 1,13%, mais ou menos, tá? Pagando esses 10 centavos na cotação atual, né? Temos aqui o gráfico de entrega de dividendos. A gente vê que ele entrega dividendos aqui de forma consistente, né, pessoal? Olha só. 10 centavos aqui por muito tempo, né? Mais de ano aqui, pagando 10 centavos aqui. Então, bastante previsível esse fundo imobiliário aqui, tá? Bem interessante mesmo. Ok, vamos agora lá no relatório gerencial para ver alguns dados também importante para depois a gente poder fazer a nossa análise lá comparando com o outro fundo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá então no relatório gerencial desse fundo aqui. Aqui, pessoal, vamos para o relatório gerencial então do WHGR11 referente ao mês de maio de 2025. Informaçãozinha rápida aqui. Tudo isso aqui já vimos lá no Investidor 10, nós vamos passar aqui para passar um pouco mais rápido agora. Ele já traz aqui a DRE do fundo, né? Então, mês de maio, ele teve de receita 3.563.000, abril ele teve 4.661.000, de resultado operacional ele teve em maio agora 3.281.000 e no mês de abril 4.426.000 reais. Ele conseguiu um resultado um pouco maior agora, né? Porém, ele continuou pagando 10 centavos, né, pessoal? Mês passado, então, no mês de abril aqui, ele fez uma reserva significativa, né? Mais de 1.400.000 de reserva aqui. E agora, mesmo tendo um resultado menor, ele ainda conseguiu fazer uma reserva aqui em torno de 200 mil reais, né? Aparentemente aqui, pessoal, tá? Pelo dado que ele tem aqui desde o início do fundo, tá? Então ele tem um resultado operacional de 104 milhões, quase 105 milhões e distribuiu até agora 100 milhões. Ou seja, ele tem aqui em torno de 14 centavos de reserva, tá? Então ele já tem praticamente uma entrega e meia de reserva aqui no fundo. Bem interessante isso aqui, tá? Vamos lá, vamos ver como é que ele investe. Pessoal, quem quiser um relatório mais detalhado depois, tá? Desse fundo aqui, só solicite aqui embaixo nos comentários, tá? Olha só isso aqui, pessoal. Nessa cotação atual que ele está tendo aqui, então está dando aqui a sua carteira indexada ao IPCA mais 12,09 e CDI mais 7,65, né? Com a cota de mercado, né? Muito, muito bom, né? Ó, temos aqui, então, sua carteira de ativos. A gente vê que é uma carteira que ela é bem pulverizada. Olha só a carteira de CRIs que ele tem aqui.
Maior concentração 7%, depois 6,5%, 6,5%, 5,1%, depois tudo abaixo de 3,5%, tá? Então, carteira bem pulverizada. Isso aqui são os CRIs, né? Então, ele investe aqui, ó, 77,6% em CRI. Carteira de fundos imobiliários, ele investe 14,5% em fundos imobiliários. Maior posição aqui, ó, MCRE e Canuc. Em ação, ele investe 0,4%. Permutas financeiras aqui, ele investe 6,8%. E tem em caixa 1,8%, tá? Então, esses dados aqui é importante para depois nós fazermos lá o ranqueamento lá para saber quem é o melhor dos dois que nós vamos estar analisando aqui. Os indexadores da carteira, né? Ela é uma carteira predominantemente IPCA. IPCA, ela tem 73,8% do portfólio indexado ao IPCA e CDI 23,4% em CDI. Então, uma carteira com foco mesmo na inflação, né? Segmentos residencial 32,5%, logístico 20,7%. Esses dados aqui são, então, desse fundo. Vamos agora para o segundo fundo, então, para poder comparar depois esse fundo aqui com o próximo fundo que nós vamos ver agora. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, o segundo fundo, então, Mana 11. Mana 11 já é conhecido aqui do canal, né? Temos alguns vídeos já do Mana 11. Vamos, então, entender como é que está a situação dele e comparar, então, né, com o WHGR11 que nós acabamos de ver ali. Vamos lá. O Mana 11, então, fechou cotado no dia 4 de julho, a R$ 8,80. Um dividend yield anualizado de 14,35%. Está com PVP de 0,95, 5% de desconto. Uma liquidez média diária de 1,41 milhões de reais. Variação positiva dos 2 meses de 6,28%. Temos aqui o gráfico da cotação padrão, então, do Mana 11 nos últimos 5 anos. Colocamos aqui, então, ele começou a ser negociado em torno de R$10, ficou nesse patamar de R$10 aqui até setembro de 2024, ano passado, depois caiu, né? Caiu forte, como todos os outros fundos imobiliários também, né? Chegou a estar cotado aqui nas suas mínimas a R$7,15, mais ou menos. E agora já está, então, aqui já de novo, né? Nesses patamares aqui de R$8,80, né? Quando a gente coloca, então, a cotação ajustada, pessoal, que é aquela que considera o reinvestimento de dividendos, a gente vê que realmente ele cresceu forte aqui, né? Desde o início, né? Então, a gente vê que teve essa quedinha aqui e tal, né? Então, aqui que é o segredo, né, pessoal? Comprar bem, né? Isso vale para qualquer tipo de ativo, seja ele fundo imobiliário ou ações, né? Ou tipo de investimento, né? Comprar quando tá barato, né? Olha quem comprou nesses patamares agora, né? Quanto de valorização que teve, né? O ideal mesmo que é? É ir comprando sempre, né? Para que vocês e sempre venha conseguir baixar seu preço médio nessas situações aqui, né? E agora conseguir carregar isso aqui, elevando bastante a sua rentabilidade, né? Então, muito bom isso aqui também. Rapidamente aqui, então, ele é um fundo que está com 26.270 cotistas, patrimônio de 348 milhões de reais. Pagou 11 centavos no último entrega de dividendos. A gente vê aqui que também vem apanhando também para o CDI, né? Ganha do IFIX, mas ainda perde para o CDI aqui nos últimos 5 anos, né? Em 2 anos da mesma forma também. Não mudou, né? Mas o que acontece? Aquele que comprou agora, né, recentemente, né, no início do ano, por exemplo, né, até agora, a sua carteira certamente vai estar muito positiva, né? Então, isso aqui é no histórico desse tempo todo, né? Mas quem começou a comprar agora, quando estava nessas baixas, certamente isso aqui não reflete a realidade para esse investidor, né? Cada um vai ter a sua curva de rentabilidade diferente da outra. Olha só aqui agora, ó. Nesse patamar de preço que nós estamos pagando, ele pagando esses 11 centavos, está dando então um dividend yield aqui mensal de 1,25%. Maravilha isso aqui, hein? E isento de imposto de renda, né, pessoal? Olha só os dividendos aqui. Ele vem pagando esses 11 centavos, né? O mês que mais pagou aqui foi 12 centavos, tá? Mas olha só, paga que é um reloginho aqui, né? Então, uma rentabilidade bem interessante, né? E bastante previsível aqui, né? Muito bom esse fundo imobiliário também, pessoal. Vamos agora para o relatório gerencial para ver como é que está o último relatório dele, que saiu agora também na semana passada. Vamos lá. Aqui, pessoal, o relatório do Mana 11, então, referente ao mês de maio de 2025. Ok, pessoal, então é o seguinte. O Mana 11 ele é um hedge fund, né? Lembrando o que é um hedge fund. Hedge fund, então, é aquele fundo imobiliário que ele pode investir em vários ativos do setor imobiliário, pode investir em CRIs, pode investir em cotas de fundos imobiliários, pode investir em ações de empresas do setor imobiliário, em FDICs, em permutas financeiras, vários tipos de segmentos, né, ligados ao setor imobiliário. Bem interessante, então. É um fundo desde 2022. Pessoal, vamos passar rapidinho aqui para não deixar um vídeo muito longo aqui, tá? Ó, um patrimônio líquido de 348 milhões, dividendo yield de 15,9%, então maior que a Selic, né? Bem maior que a Selic, porque a Selic você tem que descontar em imposto de renda, aqui não tem, né? Imposto de renda é isento por enquanto. Cotista 26.242. Pessoal, nesse mês, acho que é importante salientar aqui, tá? Já que nós acompanhamos esse fundo aqui de perto também. Nesse mês ele fez aí um ótimo ganho de capital, pessoal, na venda de ações, tá? Lembrando que ele investe em ações de empresas também. Ele vendeu aqui a Tende 3 que ele tinha e a Cine 3. Uma ele deu 109% de rentabilidade ao ano e a outra 64% ao ano. Realmente ele fez ótimo negócio aqui, né, na compra e agora na venda, então, dessas duas ações aqui de empresas ligadas ao setor imobiliário. Aqui a DRE do fundo, pessoal, né? Então aqui no mês de maio, de receita 4.920.000, em abril foi 5.862.000, de resultado operacional. Olha só isso aqui, em maio, 4.618.000,
o que equivale a 12 centavos por cota, só que em abril ele tinha feito 5.555.000, ou seja, 15 centavos por cota. Nesse mês agora ele distribuiu 11 centavos, mas ele fez 12 de resultado, né? Só que mês passado, olha só, ele tinha feito 15 centavos e distribuiu somente 11. Então ele conseguiu guardar, né? Reserva aí tanto no mês passado como nesse mês. Guardou 4 centavos no mês passado e agora mais 1 centavo. Então só aqui já foi 5 centavos que ele guardou, né? Realmente bem interessante esse fundo aqui, tá? Pode ser que ele consiga chegar naqueles 12 centavos, pessoal, tá? Esse mês já foi 11, pode chegar nos 12, tá? Isso não é difícil, já vamos ver o porquê depois aqui na carteira de crédito também. Aqui, pessoal, ele tem o guide de entrega de dividendos aqui, né? Então, ele tem uma banda superior aqui de 12 centavos e a inferior de 10 centavos, né? Ele vem pagando agora, então, esses 11 centavos aqui, né? Bem interessante, né? Olha só, um yield de 15,9%, muito bom. Aqui é o guidance, né? Vamos ver qual vai ser o próximo guidance aí, né? Para o próximo semestre. Deve divulgar no próximo relatório já, né? Mas tá bem interessante, né? De 10 centavos a 12 centavos. Aqui, pessoal, a carteira dele em CDI é 43% da carteira e IPCA 55% da carteira. Então, é uma carteira meio a meio, né? Isso é bem interessante também. CDI nas alturas, IPCA nas alturas, né? Então, ótimos rendimentos aí daí para frente também. Pessoal, se quiser um vídeo mais detalhado sobre o Mana 11, solicite aqui embaixo também, tá? Vamos pegar algumas informações agora para a gente poder fechar nossa análise lá no final. A carteira de ativos, né? Então nós temos aqui Increase. A gente vê aqui carteira bem diversificada, ó, 5,5% é a maior concentração, depois 4,6, 4,6, tudo abaixo de 4,5. Então, Decrease aqui total 78,1%, de fundos imobiliários, de SPS aqui praticamente 6,1% e de fundos imobiliários 14,3%. Em ações ainda, né? Já tirando aquelas empresas que ele vendeu, ele tem ainda 1,6% aplicado em ação. E em caixa tem 1,8%. Tá? Então essa aqui é a composição da carteira de ativos do fundo agora. Tá? Depois nós vamos usar esse aqui para a gente fazer uma pontuação lá, comparando então com o fundo que nós analisamos anteriormente ali. Ok, pessoal? Vamos agora então fazer essa análise aí e uma comparação dos dois fundos para ver quem é o melhor hoje, nesse momento. Pessoal, já comente aqui embaixo para nós. Você investe num desses dois fundos imobiliários que nós vimos aqui? Comente aqui embaixo para nós. Ok, pessoal, vamos comparar então agora os dois fundos aqui para a gente ver, né, quais as características que tem de cada um tal e quem é o melhor hoje aqui em alguns critérios que nós vamos estar analisando aqui. Vamos lá. Bom, primeiro vamos calcular a rentabilidade rapidinho, só para relembrar aqui, ó. Rentabilidade, então, como é que nós calculamos? Divide o dividendo pago pela cotação. No WHGR11, nós temos 0,10 dividido por 879, 1,13% ao mês, pessoal. Isso aqui está dando 14,44% ao ano. Já o Mana 11, divide 0,11 por 8,80, dá 1,25% ao mês, pessoal. Que está dando, então, 16,08% ao ano. Isso, pessoal, com a cotação de fechamento do dia 4 de julho, ok? Foi esses dois valores aqui. Muito bom. Lembrando, pessoal, que isso aqui é isento de imposto de renda, né? Ok. Vamos dar continuidade agora aqui para fazer as comparações. Bom, em primeiro lugar, né? Onde é que eles investem? Então, o WHGR11, em CRI, ele investe 77%, o Mana 11, 78,1%. Bem equilibrados os dois, né? Fundos imobiliários, o WHGR11 investe 14,15% e o Mana 11, 14,3%. Muito parecido também. Em ações, o WHGR11 investe 0,4% e o Mana 11 investe 1,6%. Em FDICs, o WHGR11, 0%, o Mana 11 também 0%, SPS, WHGR11, 0% e Mana 11, 6,1%. Em permutas financeiras, o WHGR11, 6,8%, o Mana 11, 0%. Em caixa, 1,8% no WHGR11 e tem 1,8% também no Mana 11. Tá? Então, são fundos bastante alinhados aqui, né, com a sua forma de investir. Vamos lá, vamos continuar nossa comparação agora. Então é o seguinte, alguns indicadores aqui, pessoal, tanto para o WHGR11 como para o Mana 11. Patrimônio líquido do fundo. O WHGR11 tem 297 milhões de patrimônio, o Mana 11, 348 milhões. Então, um pontinho para o Mana 11 aqui. Liquidez, acima de 1 milhão. O WHGR11 tem 353 mil, o Mana 11, 1,4 milhões de reais de negociação diárias, né? Então, um pontinho também para o Mana 11. PVP, pessoal. PVP, quanto menor, melhor, né? Maior é o desconto. Então, aqui o WHGR11 está com PVP de 0,91, ou seja, está com 9% de desconto. E já o Mana 11 com 0,95, então está com 5% de desconto só. Então, um pontinho aqui para o WHGR11. Taxa de administração, 1% ao ano do WHGR11, também 1% para o Mana 11. Então, os dois vão pontuar aqui um pontinho para cada um. Rentabilidade nos últimos 12 meses, 13,64% ao ano para o WHGR11, 14,35% ao ano para o Mana 11. Então, um pontinho para o Mana 11. Rentabilidade hoje, né, considerando a cotação atual e o último dividendo pago. 1,13% ao mês aqui para o WHGR11, 1,25% ao mês para o Mana 11. Então, um pontinho a mais para o Mana 11 também.
Um placar final aqui, pessoal, com relação a esses indicadores aqui. WHGR11 fez 2 pontos e o Mana11 fez 5 pontos. Então, o Mana11 está na frente aqui nesses indicadores aqui, né? Agora nós vamos fazer, pessoal, uma simulação de investimentos de R$10 mil, tanto no WHGR11 como no Mana11 e também numa renda fixa, tá? Para a gente encerrar o nosso vídeo aqui. Vamos lá. Na renda fixa hoje, por exemplo, no CDB que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,9%, menos 15% de imposto de renda, se for deixar aplicado por 2 anos, né? Nesse CDB daria 12,66% ao ano, que daria então 1% ao mês. Vamos comparar agora então o WHGR11 e o Mana11 e o CDB. 1,13% para o WHGR11, 1,25% para o Mana11 e 1% para o CDB. Então, em 10 anos, pessoal, esses R$10 mil teriam se transformado no WH em 38.512, no Mana11 44.402 e no CDB 33.003. E em 20 anos, esses R$10 mil teriam se transformado no WH em 148 mil, no Mana11 197 mil e no CDB 108 mil. Então, o Mana11 aqui, né, conseguiu a maior rentabilidade, então, né, de acordo com a cotação atual e o último dividendo pago, né, pessoal? Então, ele está dando, então, a mais, comparando, então, com o WH, R$48 mil a mais, e comparando, então, com o CDB, ele está dando 88 mil a mais, né? Realmente, o Mana11 aqui está bem interessante, né? A única coisa que difere aqui hoje do WHGR11, o WHGR11 está com desconto um pouquinho maior do que o Mana11, né? Um está com desconto de 5%, que é o Mana11, e o WHGR11 está com desconto de 9%, né? Então tem a possibilidade de valorização de cota maior no WH. Mas na entrega de dividendos, o Mana11 está melhor hoje, né? Com os dados atuais. Ok, gente? Então, mais uma análise aqui, uma simulação, uma comparação de 2 fundos imobiliários, bem interessante aqui na Bolsa para estudar. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão em seus investimentos. Peço também, pessoal, que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 2 mil inscritos aí, conto com vocês, ok? Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.